Vamos olhar ele aqui agora juntos. O uso dos DDS na prevenção de acidentes do trabalho. Goianese 2021. Tema, trabalho, orientador é o Felipe. Depois você coloca a qualificação dele também, tá? Tem que ter. Do orientador, o que ele é formado, pós-graduado, especialização, né? E afins. Então Aqui. manda depois pra mim, Matheus, no que você é, tá? Por favor. Tá bom, manda sim. Aqui você não mexe ainda, até porque a banca ela está sendo decidida ainda, mas já adiantando que é a diretora, a coordenadora de curso que é a Ana Lídia, a diretora que é a Fânia, e geralmente tem mais um professor convidado, só que com a pandemia, eu não sei como que eles estão fazendo ainda com esse professor convidado, se é o que está disponível, se é convocado antes, eu vou passar para vocês depois também. Dedicatória, os agradecimentos. Se você quiser escrever mais sobre os agradecimentos, tá? É só confirmar, mas ele tem que dar... Eu acho que ele está com abaixo das palavras necessárias, o contador de palavras, tá? Tem uma quantidade exata, depois eu vou te mandar certinho. A dedicatória aqui caiu, então tem que organizar. Deixa eu ver se deu espaço. Foi, se deu espaço. Então aqui ela já voltou para onde ela deveria estar. O resumo, você pode deixar para complementar ele no final, depois que o seu trabalho está pronto. Aí você vai ter que traduzir ele para inglês. Então essas palavras-chave aqui, ó, elas vão virar em inglês, né? Communication, knowledge e assim por diante. Vamos dar uma olhada. Essas ilustrações aqui depois também vou comentar com você como que você vai organizar elas, tá? Não é só jogar elas aqui assim. Você tem que identificar. Deixa eu voltar aqui. Sumário, introdução. Certo. Então, pelo jeito, vamos atualizar o seu sumário para ver como que ele tá, se ele está desformatado. Ao que tudo indica, não, ele está ok. Introdução está funcionando. Diálogo diário de segurança deu início na década de 90 para precaver acidentes de trabalho, com uma reunião feita antes de iniciar as atividades visando melhorar a segurança dos colaboradores, conscientizando sobre os riscos de acidentes na empresa envolvendo a segurança do trabalho como meio ambiente e qualidade de vida. Desculpa o cachorro de fundo aí, mas né, do vizinho aqui ele não cala um minuto. Então, aqui você deu uma boa introdução. Só que se você conseguir deixar ela mais abstrata, é melhor ainda. Porque aqui você percebe que você deu muita informação sem querer. Um exemplo, você deu a década de início, você deu o motivo dela, que é justamente precaução de acidentes, a respeito da reunião como ela é feita no início das atividades, visando melhorar a segurança dos colaboradores, e ainda falou aqui sobre qualidade de vida. Então, o que é o mais ruim aqui? É que você deveria ter deixado mais abstrato, sabe? Para ficar melhor. Deixa eu só ver se o cachorro para, porque tá me desconcentrando muito aqui em estar corrigindo o TCC de vocês. Um minuto. Você poderia ter deixado aqui um pouco mais aberto. Então, ao invés de você falar o início, né? Você poderia ter trazido uma leve introdução aí, falando sobre os acidentes que ocorriam pela falta de conversa e orientação, até mesmo treinamento. E com isso surgiu a necessidade de se ter uma conversa a respeito dos acontecidos que tem dentro do ambiente de trabalho. Você poderia ter voltado mais para essa ótica, sabe? Para ter complementado mais essa primeira parte. E aí, se você conseguir fazer essa troca, seria interessante. Senão, você tenta maquiar esses dados aqui. Não é bom colocar dados na introdução, então você fica sem eles na hora que você for fazer o referencial bibliográfico. As empresas precisam ter um calendário informando os colaboradores antecipadamente sobre o local, temas e horário das reuniões. Então aqui já está falando sobre a construção do DDS, sobre a folha, sobre o que acontece. Então isso aqui já é muito específico também. Então, se a pessoa ler a sua introdução, ela já sabe tudo que vai acontecer no seu texto a seguir. E isso acaba não sendo tão interessante. Já viu aqueles filmes que você vai olhar o trailer e o trailer já conta o filme inteiro? Você perde até, sabe, aquela satisfação de assistir o filme? Então é isso que acontece quando você coloca dados e coisas interessantes demais na introdução. Então o nome já diz, você vai introduzir, você vai ambientar a pessoa no assunto.
Então tenta trocar de novo esses dados aqui para você jogar lá no seu referencial bibliográfico, né, para você ter o que falar. Aqui você vem com mais conteúdo, falando que ele deve durar de 10 a 15 minutos, com objetivo fácil, que ele tem como benefício a redução. Então aqui também é desenvolvimento. DDS, os riscos podem virar fatalidade, a empresa vai saber o limite de segurança e saúde. Então aqui também é desenvolvimento. Empresa valorizando a vida, aqui também desenvolvimento. Então isso daqui tudo, ó, na minha opinião, isso aqui tudo, você pode vir aqui, ó, vou até grifar para você, você já pode considerar como desenvolvimento, tá? O que é isso? Desenvolvimento é a próxima parte do TCC, é a hora que você realmente pega para fazer. Então o que você está faltando fazer na introdução? Pode pegar e ler o que está escrito aqui, tudo que você fez, e compacta ela em 2 parágrafos só, igual você fez aqui, ó. E aí nesse primeiro parágrafo, já que aqui virou desenvolvimento, tá? Você vai jogar lá no tópico 2 ou 3, vamos olhar o documento, e aí você vai começar, né, falando sobre a necessidade. Diante dos aspectos que os trabalhadores, aí você vai falando, enfrentavam e tudo mais, pela falta de treinamento, e aí você vai conversando, introduzindo o tema, justamente desse ponto. E aí você vai para o segundo. No segundo, você vai fazer o mesmo ponto, só que você vai fazer mais específico, né? Devido a tais fatores, foi implementado uma conversa, ou você pode colocar, porque aqui no caso você vai procurar um sinônimo de diálogo, né? Seria conversa, mas você pode procurar outro também, né? Uma conversa a respeito da segurança nas atividades laborais realizadas dentro e fora da empresa, visando a saúde e segurança, de novo, se você quiser, a saúde e integridade do colaborador, fica a seu critério. Então aqui você já tem o primeiro parágrafo, poderia utilizar isso aqui só para você ter um entendimento maior. No segundo parágrafo você vai dar uma especificada a mais, só que sem dizer muito também. E aí você tem que utilizar aqui, ó, o terceiro, o quarto. Eu vi que você tentou fazer a metodologia que eu expliquei dos 6 parágrafos lá, que ele facilita a sua organização aqui. Então fica mais interessante. Então você já fez o primeiro e o segundo, que é a introdução didática. Falta ainda a problematização, a justificativa, a metodologia e também a problematização. Então se você pegar lá o material que eu já postei, agora vem a justificativa. Então aqui, ó, você vai justificar por que o seu trabalho deve existir. E aí, Matheus, no caso, então, desculpa te interromper. Pode falar. No caso, então, esse coloquei, então, eu jogo lá no 5º e 6º parágrafo. O quê? Só repetindo aí que você falou. Deu uma cortada. Pode repetir. Para jogar no... Esse que eu fiz, 5º parágrafo, no caso, está sendo o 5º, 6º parágrafo? Não, isso daqui tudo, ó, já vou até jogar para você. Você já pode recortar daqui. Caracterização da empresa você já fez, que ó, referencial teórico, é aqui que ele vai ficar. Agora a gente chega nele, que ele já virou desenvolvimento, referencial teórico. Então aqui, ó, é a justificativa, por que deve existir. Você já me falou que ele auxilia, né, na construção aí de uma melhoria do ambiente de trabalho. Então você pode citar isso aqui também na justificativa. Mas acima de tudo, isso aqui é um trabalho de fonte acadêmica. Então o que você está trazendo? Você está trazendo o quê? Trazendo conhecimento e mais visão a respeito do assunto. Então você vai pegar e vai explicar sobre isso, justificativo. Por que o meu trabalho deve existir? Este trabalho é fundamental para trazer mais um ponto de vista, né? Para trazer mais, não, desculpa, corta isso. Para trazer um ponto de vista claro e atualizado sobre as empresas no âmbito do século XXI. No ano de 2021, você pode citar o ano também se você quiser,
trouxe um ponto muito importante a respeito do treinamento, dos acidentes. Aí você pode buscar dados para complementar e depois jogar lá no seu trabalho. Mas enfim, você vai justificar por que o seu assunto é relevante, por que esse TCC deve existir. Então é só exaltar que ele vai ser importante para a relevância acadêmica, que ele vai ser importante para as pessoas, porque você está trazendo mais conteúdo a respeito do DDS. Então é defender o seu tema, tá? É defender o seu tema aqui. Claro que você vai embasar mediante coisa que você vai fazer. Tem sim, eu estou gravando ela mesmo com barulho de moto, cachorro, nave espacial, um circo todo que está rolando. Eu tô gravando ela. A qualidade talvez não fique tão boa, mas eu vou postar sim, porque eu sei que ajuda bastante vocês. Então, mediante lá aquele tópico que eu fiz para vocês, agora vem a problematização. E é nela que você vai se basear para você realizar a sua conclusão. Então, vem a problematização aqui, ó, no quarto. Então, essa problematização aqui que você vai fazer é criar uma situação. Então, volta lá no seu tema. Então, vai lá no início do seu tema e vê o que é o seu tema. Você falou para mim que é o uso do DDS na prevenção de acidentes de trabalho. Então, DDS e prevenção de trabalho. Então, casa, não casa? Então, você vai vir aqui e vai montar uma problematização em cima disso, do seu tema, para te auxiliar, para ver que faz sentido tudo isso. Então, qual que é a problematização? Conta uma historinha. Então, vem aqui, ó, uma historinha de introdução. E aí, você vai dar um ponto. E aí você vai vir com a problematização. Você pode vir, né? Com isto, portanto, usa aí o que você consegue do português para dar essa ligação. Com isto, qual a importância, pode colocar aqui também, né? Relevância. Você achar interessante aí da utilização do DDS como fonte de prevenção e orientação. Você pode colocar aqui prevenção e orientação na diminuição dos acidentes. E aí, se você quiser, você pode cortar mais o tema ainda, né? Nos acidentes no ambiente de trabalho. Então, você vai focar mais no ambiente de trabalho. Você pode citar sobre os acidentes que são indo e voltando do trabalho, ou os que são fora, né, do trabalho, quando a pessoa está à disposição, ou qualquer coisa do tipo, mas foco aqui, então, no ambiente de trabalho, seu foco maior. Então, vira uma pergunta. E aí, a historinha de introdução é justamente a respeito disso aqui, ó. Então, você vem aqui com uma historinha, né, uma frase de 2 linhas, que casa com isso daqui que você está falando. E aí, você monta com essa pergunta aqui, ó. Então, já dá para você fazer. Isso mediante tudo que você já me escreveu. No quinto, volta lá, é a hora que você vai contextualizar com o seu objetivo. O geral e pelo menos 3 auxiliares. Então, vai vir o geral e mais 3 auxiliar. As competências aí, né, que você vai estar montando. Então, o geral. Qual que é o objetivo geral do seu TCC? Aí você pode colocar, né, conceituar, né, ou trazer aí. Vamos colocar aqui, né, então seria, por exemplo, estudar a importância. Se você já utilizou importância aqui, ó, vai lá em sinônimo e troca, para não ficar repetitivo. Então eu posso vir aqui e jogar, ó, como relevância. Estudar a relevância do DDS nas empresas. Então esse seria o geral. O auxiliar, você vem aqui com mais alguns aí, ó. Poderia ser conceituar, compreender. Apontar não é tão bom, mas você pode utilizar também. Ou demonstrar seria pior ainda. Mas até que, como vocês estão fazendo em cima de um relatório de estágio, vocês podem demonstrar, sim, o aprendizado de vocês. Então, demonstrar, apontar. Esses 2 últimos aqui, tenta evitar, que não é tão legal assim. Mas, conceituar, compreender, tudo você pode utilizar aqui. Então, você utiliza 3 desse aqui, né? Então, estudar a relevância do DDS nas empresas,
e através disso conceituar os principais temas abordados, compreendendo os principais pontos ao se aplicar o DDS e demonstrando assim como ele atua efetivamente dentro da empresa. Poderia montar esse parágrafo aqui. Aí o sexto é a metodologia, justamente onde você vai se basear, porque até agora você me falou um monte de assunto interessante, mas quem que te dá apoio para você falar isso? O teclado está falhando muito. Então, metodologia é a hora que você vai falar o que você está fazendo. Então, você está fazendo o quê? Uma revisão, sem contar que você tem o estágio, então você pode apontar isso aqui. Você vai falar que você vai citar livros, artigos, né? Estudos científicos em geral. Tudo que você está se baseando, a metodologia é o que te levou a fazer a construção desse TCC, tá? De forma bem clara aí, seria isso. E aí é claro que você tem que especificar. Você vai pesquisar sobre livros, artigos e estágios, sobre esse material, desde quando? Então você pode falar que a sua pesquisa é nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos. Então vai ser tudo que tem nos últimos 20 anos através de livros, artigos e estudos científicos publicados em geral, abordando aí no máximo essa revisão aí dos últimos 20 anos. E ainda utilizando da base aí do estágio realizado, e aí você põe a data, né? Se quiser pode colocar até o tempo também. Então, fica interessante você utilizar isso. Você pode pegar alguns outros artigos, algumas monografias, outros TCCs, está olhando, ver como o pessoal construiu também para você ter uma inspiração aí, para ter a sua base, caso a minha não tenha ficado clara. Mas aí você vem e monta, ó. Você tem aqui esses 6 parágrafos já fechadinho. E aí não preocupa muito agora com a parte de ABNT. E depois eu ajudo vocês com isso aí, para vocês chegarem nesse ponto. Então seria isso daqui, ó, os 6 que você precisa fazer. E aí lembra que o que você fez aqui, eu falei que vira desenvolvimento. Então aqui tem um certo probleminha, que é o quê? Você já me falou tudo isso daqui. Mas ou você complementa aqui agora, ó, antes ou depois, tá? Isso aqui é fundamental. Por quê? Quem te falou que o diálogo de segurança deu início da década de 90? De onde você tirou essa afirmativa que essa reunião é feita antes de iniciar as atividades? Quem que deu base para você montar isso daqui para mim? Então eu preciso saber de onde você tirou isso. Lembra que aqui você falou que citou, ó, artigos, livros e tudo mais, estudos científicos? Eu creio que então você buscou de algum livro aí que te deu base para você montar esse parágrafo aqui. Então você tem que citar. Então você vai abrir aspas aí, né? Digamos que você pesquisou e nesse livro lá era do Arthur Rodrigo. Então, primeiro, como que é o nome dele lá? Você tem que fazer a citação aqui, igual eu já expliquei nos meus vídeos lá. Então, ele é Arthur Rodrigo, talvez o primeiro nome dele ele é conhecido academicamente aí como Teles. Então seria Teles, né? Tudo maiúsculo. E aí, né? Arthur Rodrigo. E aí você vai citar a página, tudo certinho, o ano aqui, da onde você retirou. Então aqui você põe a data. E aí você vem com o que ele disse. Lembrando que tem que ser no máximo aí, né? 3 linhas. Mais de 4, você já tem que fazer aquela citação jogada aqui, ó, com 4, que ela fica aqui naquele cantinho que eu já ensinei também. Então 3 linhas, e aí você vem com o seu complemento de ideia. Então esse é o parágrafo que a ABNT cobra. Ou, como eu disse, pode ser antes, ou você pode vir aqui agora e colocar essa mesma coisa aqui, só que depois. Porque ou o seu texto vem e a ideia do autor complementa, rebate, casa, ou vem a ideia do autor e você complementa em cima dela. E isso é para todo parágrafo que você criar. Então, esse primeiro aqui você tem que referenciar, esse segundo também, esse terceiro que você fez também, o quarto, o quinto, o sexto. E enquanto você estiver desenvolvendo aí o assunto, você precisa estar fazendo essa mesma referência aqui, ó. Não existe parágrafo, tá? Um referencial teórico aqui que não tenha citação de algum autor, que não tenha complemento dele. Então não existe você complementar aqui sem que você tenha uma base.
Então, tudo isso aqui vai ter que ter um complemento de algum autor antes. Espero que tenha ficado claro aí para você essa parte. Vou até tirar esse grife aqui. Então, você vai ter que complementar aqui, ó, sempre. Você vai ter que complementar com alguma ideia. Todos os parágrafos que você construir. E aí, se você perceber que você está mudando muito de assunto, esse referencial teórico aqui, ó, você pode mudar o nome. E aí você pode colocar ele como, por exemplo, né, História do DDS. E aí você vem com 6 parágrafos. Aí talvez você achou interessante, mas acabou, né? Você já falou sobre a história do DDS. Então agora, ao invés de história do DDS, você vai falar, né, sobre a aplicação, né? A aplicação do DDS. E aí você vem e faz mais 6, 7, 10, 15 parágrafos se você quiser. E aí no 5º parágrafo aqui, ó, você pode vir e colocar, né, o DDS, no caso se você fez o estágio na empresa, você pode citar agora, né, o DDS na empresa tal, né, na empresa aí que você fez. E aí a hora que você especifica, para depois você chegar na conclusão aqui, ó. A conclusão é bem mais tranquilo, mas o desenvolvimento aqui, ó, ele é muito importante. Lembrando que todo aqui, ó, você vai ter que fazer essa citação. Tudo que você for fazer no desenvolvimento teórico tem que ter citação. Não existe nada sem citação. Eu creio que é mais ou menos isso que você tem que alterar. Então, a parte do seu TCC você realizou. Só não ficou legal o local que você fez. Então, a introdução não ficou bem datada. Ficou um pouco fora de contexto. Isso aqui está mais caracterizado como desenvolvimento do que como introdução em si. Vou até salvar aqui. E aí você pega toda essa explicação que eu fiz aí, tentando te auxiliar, e utiliza da melhor forma possível para você se adequar aí. Ficou. Entendi. Então depois que eu postar o vídeo também, eu encaminho para vocês, tá? Para você poder revisar com mais calma, bem mais tranquilo. Então eu vou abrir aqui o seu. Eu vou abrir o seu aqui, Alessandro, agora, e a gente vê como que tá, para aproveitar já aqui, não perder o... Você vai pôr essa aula lá? Porque você fala aí, não fica gravado na minha cabeça que eu tenho que mudar, não. Não sei se para a Tatiana é mais fácil, não sei. Talvez para ela é mais fácil. Eu tô gravando sim, não preocupa não. Depois vai para lá e você vê com mais calma. Põe um suquinho de maracujá aí, não desespera não, vai dar tudo certo. Toda vez eu vou escrever esse trem, eu fico nervosa, toda vez. Acho que por isso que o meu sangue... Eu também. Sangue do cordeiro, o que é isso? Armazenamento. Eu fico nervosa, Deus. Não precisa ficar nervosa não. Isso aqui você tem que mastigar um pouquinho cada dia. Você tentar mastigar tudo de uma vez, não desce não. Então, data depois você muda. Aqui, por enquanto, aparentemente tá legal. Lá onde estava Yasmin, tá? Não esquece de colocar aqui, ó, onde está a orientadora Yasmin. Depois você não esquece de colocar o nome dela completo e a especialização dela, as titulações que ela tem. Aqui parece estar um pouco fora de contexto, mas depois eu vejo. Aqui também quebrou e foi para debaixo. Depois você edita o documento e deixa certinho. Aqui também a dedicatória foi parar embaixo. Eu creio que foi porque você deu espaço demais. O documento tá meio todo quebrado. Deixa eu ver. Ó, dedicamos. Já voltou para cima. Agradecimento aparentemente está sem espaço. Aqui também epígrafe desceu. Opa, voltou. Tá com quebra de texto. Enfim, isso aqui são edição, que você vai tomar um pau bem grande, mas dá para você fazer depois. Então não preocupa com isso não. Foca em fazer o TCC, que depois eu auxilio vocês na edição do documento. Isso aí é um pouquinho de informática aí que vocês tá tranquilo. Então, introdução não tem título, tá? Isso aqui tudo, ó, já pode excluir. Não tem título, não existe. O parágrafo tá todo quebrado, então eu já vou organizar aqui. Você tem que formatar ele, ó. Não adicionar. Primeira linha sempre 1,25. Justificado. Corpo de texto 1,5. Beleza. Então, observando o cenário, tem uns erros de português aqui. O cenário em que estamos vivendo. A empresa... Então, estamos vivendo é muito pessoal, né? Observando o cenário atual no século... Então, você tem que dar um pouco mais de especificidade, porque você não sabe quando a pessoa vai ler isso aqui. Você não sabe, no caso, quando o seu TCC pode ser consultado.
Digamos que a pessoa lá em 2090, né, se tudo der certo, ela for ler esse documento aqui, como que ela vai saber? Será que é o atual de agora? Atual de quanto? Então, atual no século, especifica a data, né? Nas 2 décadas do século XXI, tenta especificar mais, né? Observando o atual cenário no século XXI, especificamente nos anos de 2021, 2020, 2019. A empresa Jales Machado. Então, a empresa Jales Machado já fica entregando muito forte. Talvez você queira aqui trocar. Então, a empresa Jales Machado, ela é de qual setor? Se eu não me engano, é sucro alcoeiro, sucro açucareiro, um negócio assim. Depois você confirma para mim. Sucro açucareiro, alguma coisa tipo assim. É o ramo dela, então você especifica para esse lado. Realizou doações, então isso aqui já é informação. Informação para mim aqui não põe, porque senão você fica sem no seu desenvolvimento. Então você pode colocar, observando o cenário atual, principalmente do ciclo pandêmico, né? Você pode especificar até pandemia ano 2, pandemia ano 1, porque aí nos livros históricos meio que vai bater, porque se ela começou em 2019, ano 1, ano 2, você já consegue situar mais para quem está no contexto histórico. Sucro açucareiro realizou doação. Então você pode falar assim, ó, que houve uma movimentação na qual eles resolveram destinar doações para a população da região, aí, né, do município de uma das cidades de Goiás, na qual devido justamente a essa situação. Então você pode falar um pouco mais aqui sobre a pandemia de certa forma. E aí você finaliza o seu parágrafo falando sobre isso, né, que aí, portanto, uma empresa sucro açucareiro realizou uma doação aí, né, no caso o álcool gel ou álcool em si, ele é para ajudar na saúde, né, visando ajudar na saúde sobre o povoado desse município de Goiás. E aí depois você cita que é Goianésia, a quantidade, o povoado, quantas pessoas aqui tem, pode entupir aí de dado, mas depois, no desenvolvimento, aqui não. E é isso aqui também, ó, for instalado, poste de entrega, isso aqui tudo é como vocês realizou o processo. Isso aqui é desenvolvimento, não é introdução. A entrega do álcool também não. NR20 você já pode citar se você quiser aqui, mas só cita falando que existem normas regulamentadoras. Então isso aqui, ó, sobre a NR, você pode colocar no segundo, sabe? No segundo você pode especificar mais. Então aqui você pode citar que existe NR a respeito disso, né? A empresa, sucro, nominho difícil, realizou a contenção e distribuição de álcool para esta região, necessitando do apoio de, aí você pode colocar, né, profissionais qualificados para auxiliar no cumprimento das NR, são normas regulamentadoras, aí você completou essa NR. E aí você pode vir aqui mais um ponto e especificar, né, sobre o assunto geral, sobre os cuidados e tudo mais que tem. Então, você vê o lado, né, e o âmbito que você quer dar isso tudo. Então, enxuga isso daqui tudo, tá? Enxuga isso daqui e faz virar um parágrafo só, que é o seu, de forma abrangente, de 4 a 6 linhas aí, tá ótimo. Não precisa especificar mais que isso, tá? E aqui também, segundo, de 4 a 6 linhas, tá ótimo. E aí agora você vai ter que vir com... Isso aqui virou desenvolvimento, ó. Muitas famílias beneficiadas também. Isso aqui tudo, então, depois você pode tentar reaproveitar como desenvolvimento, tá? Vou até especificar aqui. Só que lembrando, se é desenvolvimento, tem que ter citação. Então tem que ter citação. Quem falou isso aqui? Quem foi que disse? Então, sem citação, isso aqui não funciona. Segundo, e aí você vai cair na mesma regrinha lá do anterior. Você vai criar o terceiro, o quarto. Opa. Quarto, o teclado tá horrível aqui. Vamos comprar um novo. Quinto. E o sexto. Inclusive, na hora que vocês ouvirem o vídeo, vocês vão ouvir eu quase martelando ele aqui, de tão ruim que tá as teclas.
Então, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Você vai ter que vir com as justificativas, vai ter que vir com a metodologia, você vai vir com a problematização e vai vir com a justificativa. A justificativa é muito importante. Então, o seu trabalho todo já é uma justificativa em si. Por que o seu trabalho é relevante? Para que outras empresas, né, possam se espelhar sobre tomar o cuidado, porque às vezes você quer fazer o bem de certa forma, mas você não sabe como. Então, a empresa, né, vir aqui procurar profissionais qualificados para ajudar nesse cumprimento e distribuição é interessante. E ainda abriu vagas para estágio. Sem contar que é mais um trabalho acadêmico que vai reforçar esse tema que talvez não é tão explorado. Então, justifica aí da maneira que você acha interessante. Problematização. Pega tudo isso e demonstra por que é importante. Como ela é uma empresa sucro, açucareira, e na época eu lembro que o pessoal tava louco com álcool, acabou tudo, o povo não tinha dinheiro, elevaram o preço de forma astronômica, então isso tudo gerou problema. Então você pode citar isso como uma problematização sua. Com isso a empresa viu que o pessoal estava meio fora, né, da situação, estava muito louco, e aí você vai contextualizar isso, né? Devido à situação, historinha de 2 frases que eu disse, a empresa se conscientizou e visando ajudar a sua população, seus colaboradores, tem família, toda essa forma empática, ajudou na distribuição. Com isso, qual o impacto que a distribuição de álcool teve nessas famílias? Ou qual o impacto de se armazenar, manipular e distribuir esse álcool para a população em grande maioria? Então isso aí pode ser algum dos seus problematização. Tenta pegar isso e formular a sua ideia. Quinto, objetivo geral e mais 3 específicos. Então o objetivo geral seu qual que é? Então você foi lá no texto, volta lá no seu tema. Então é armazenagem e entrega de álcool. Então você vai fazer um objetivo geral focado nisso. Então é conceituar, demonstrar a armazenagem, manipulação e armazenamento de produtos inflamáveis. É o que você falou aqui, ó. Você pode pegar isso aqui e utilizar como sua competência final aqui, seu objetivo geral. E aí mais 3, né? Conceituando a aplicação de normativas, aplicando os modelos certos de treinamento, de distribuição e visando a conscientização, né, sobre o modelo que era entregue e a doença que tem, que é o Covid. Fica a seu critério. E depois venha com a metodologia. Então a metodologia você já tem um estágio, você pode procurar aí a ENIT, que é a das NRs, também pode ir na CLT, afinal você está falando de profissionais aí, o que ela fala a respeito, pode falar sobre EPI também, tudo isso você vai buscar artigo, livro, quanto mais atual, melhor. Como são assuntos pautados, datados sobre saúde e segurança, você não precisa buscar livro de 1970, 1980, não. Principalmente por ser um tema mais atual. Pega dos últimos 5 anos, 10 anos, você vai já achar material demais aqui para te dar suporte. Cita aí o nome dos principais autores, né, ou o principal autor que você vai se basear, mais os outros aí. Para ficar mais rico, tenta pegar pelo menos 5 aí artigos, né, trabalhos e afins para complementar o seu trabalho. E é isso aqui, você vem, recorta e joga no referencial teórico. Não esquece de citar o nome, né, da citação aqui, da onde você tirou o reforço da sua ideia aqui e aqui também. Tenta evitar vídeo de YouTube assim, que não tem fonte, de lugar aí, blogzinho de fundo de esquina, Wikipédia, esse lugarzinho assim que não dá para confiar muito no material. Tenta procurar mais artigo científico publicado, mais livro, mais TCC, outras fontes aí que você acha interessante e que são que tem, né, respaldo acadêmico e fundo teórico aí coerente, que você possa confiar. Essa é a maior base aí que você pode estar fazendo e alterando dentro do seu trabalho. Vou até salvar, depois eu te encaminho, tenta digerir tudo isso e aplicar da melhor forma possível.